Se tiver muito baixo, vocês, por favor, me indicam. Mas, bem, boa noite a todos e a todas. Eu estou vendo aqui muitos companheiros, muitas companheiras, então um abraço também. Alguns eu não vejo há algum tempo. Um abraço especial a esses companheiros. Como a plateia é muito variada, a minha fala vai ser uma fala mais de contextualização do trabalho do Jairo, de quem foi o Jairo, para uma parte da plateia que eventualmente não conheça o Jairo Ferreira. Mas eu creio que no debate a gente pode aprofundar a discussão também. Tá? Quem quiser aprofundar a discussão tanto sobre os filmes dele, como a respeito da crítica dele, ou aspectos da produção dele, acho que a gente pode aprofundar. Mas a minha fala vai ser, de fato, uma fala mais de contextualização e mais geral. Então, principalmente aqueles que são cinéfilos e que conhecem bem o cinema brasileiro, nós temos várias pessoas aqui na plateia, talvez achem a minha fala muito superficial. Mas ela não pretende ser superficial. Ela pretende introduzir um público que eventualmente não conhece o Jairo. Tá bom? Eu peço para você controlar o meu tempo um pouco. Tá? Uns 20, 25 minutos você me dá um toque. Se eu chegar lá. Bem, o Jairo Ferreira inicia a carreira dele no cinema, não é? Militando no cineclubismo, ainda nos anos 60, na primeira metade dos anos 60, num cineclube hoje pouco conhecido, o cineclube do Centro Dom Vital. Era um cineclube de orientação católica. Ele chega a coordenador desse cineclube entre 64 e 66. Esse cineclube seria de se marcar que, apesar de hoje pouco conhecido, foi um cineclube que teve muita importância na vida cultural, particularmente na cultura cinematográfica de São Paulo. Tá? Entre outros críticos, hoje críticos, né, importantes, o que foram críticos importantes, que saíram das lides, da formação do Centro Dom Vital, nós podemos citar, além do Jairo Ferreira, anteriormente a ele, Gustavo Dal, que também foi diretor do Dom Vital, e Jean-Claude Bernardet. Então acho que por aí vocês podem ter uma ideia da importância desse cineclube. E num contexto em que o cineclubismo no Brasil passava pelo seu auge. Não é? Desde o final dos anos 40 até meados dos anos 60, isso muda um pouco com a ditadura militar, mas até meados dos anos 60, o cineclubismo teve muita vida no Brasil. Não só no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas nas mais variadas capitais e até em cidades do interior, como, por exemplo, Marília. Teve um cineclubismo muito ativo. Né? E o cineclubismo com essa função, claro, além de formar os espectadores, foi um centro importante de formação de quadros do cinema brasileiro, particularmente na área da crítica, mas não só, né? Num momento em que nós não tínhamos no Brasil ainda as escolas de cinema. Então era um centro importante de formação. O cineclubismo muito dividido, né, no Brasil, no caso brasileiro, como em outros lugares do mundo também, e muito disputado entre os comunistas e os católicos. Boa parte dos cineclubes no Brasil era abertamente dominado pelos católicos e menos abertamente dominado pelo Partido Comunista Brasileiro, que era ilegal, mas mesmo assim atuava muito na área cultural. No caso do Jairo, voltando ao Jairo, ele se forma nesse cineclube de orientação católica, não é, o Dom Vital, onde ele encontra já, nesse cineclube, alguns colegas de viagem dele, não é, alguns colegas de estrada dele, como, por exemplo, Rogério de Ganzella, quem ele conhece já no Dom Vital, ou então o hoje escritor, foi também cineasta, não é, João Silvério Trevisan. Na imprensa, o Jairo se torna crítico de cinema ainda na segunda metade dos anos 60, em 65, não é? Como crítico de cinema do São Paulo Shimbun, não é? Um jornal da colônia japonesa. Eu creio que esse jornal existe até hoje, não tenho certeza, mas existe até hoje. Né? O jornal da colônia japonesa, São Paulo Shimbun, ele evidentemente não escrevia em japonês, eu acho que o Jairo nunca soube japonês, escrevia em português, e era uma das poucas partes do jornal, talvez a única parte do jornal, na realidade, editada em português. E nesse jornal ele atua durante um bom período, de 65 até 72, cobrindo o cinema brasileiro de forma geral. Também cobria, claro, outros lançamentos cinematográficos, mas particularmente o cinema brasileiro, e com uma militância muito forte, não é, a partir de 67 e 68, em torno do que hoje nós chamamos, em termos historiográficos, do cinema marginal. Desde o início da atuação do Jairo na imprensa, portanto, ou quase do início, a atividade intelectual do Jairo e de militância
está muito ligado ao cinema experimental e particularmente, digamos, a uma corrente do cinema experimental no Brasil, que seria o movimento do cinema marginal. Só lembrando, ele até fala aqui na entrevista que alguns viram na primeira parte da sessão passada, né? Ele próprio discute esse nome cinema marginal, os próprios realizadores do cinema marginal discutem essa expressão, se ela é mais correta. Isso a gente pode debater depois, eu não vou entrar nisso aqui agora, mas enfim, o que eu gostaria de salientar é isso, é que o Jairo, já neste início da militância jornalística dele, ele se filia ao movimento do cinema marginal e defende o cinema marginal num momento, isso muito diferente do quadro que a gente vive hoje em dia no meio cinematográfico, né? Num momento de muita conflagração simbólica, né? De muita violência simbólica entre as diferentes vertentes do cinema brasileiro, né? Particularmente o cinema novo e o cinema marginal, mas não só esses dois movimentos, porque você tinha um cinema popular feito no Beco da Fome e da Boca do Lixo, você tinha os produtores tradicionais de cinema, como Massaíne, etc. Mas, enfim, o cinema brasileiro tinha um quadro bem complexo nos anos 60. Hoje em dia, as pessoas pensam que só era cinema novo e, no máximo, cinema marginal. Não, o quadro é muito mais complexo. E esse quadro de muita conflagração simbólica, não é? Muita violência simbólica. E, desde o seu início, o Jairo milita, dizia eu, em favor do cinema marginal. Nesse jornal São Paulo Shimbun ele fica até 75, apesar de, claro, ser um jornal pouco lido fora da colônia japonesa, da colônia nipônica. As pessoas interessadas em cinema, e particularmente as pessoas interessadas no cinema marginal, compravam o jornal em São Paulo para acompanhar, não é, a atuação do Jairo, os escritos do Jairo. Posteriormente, o Jairo atua na Folha de São Paulo, né? Foi o único jornalão, o único jornal da grande imprensa que ele atua de forma contínua, né? Ele atua de 76 até 80 na Folha de São Paulo, também num momento importante da Folha, né? Vocês hão de lembrar que a Folha, até o início dos anos 70, tinha bem menos importância em termos de divulgação cultural quando comparada ao Estado de São Paulo. Isso muda justamente nesse período da segunda metade dos anos 70, quando Cláudio Abramo faz uma reforma na Folha de São Paulo e o Jairo Ferreira, no campo do cinema, participa deste momento em que a Folha atinge um lugar de importância dentro não só dentro da divulgação cultural, principalmente na cidade de São Paulo e no país. Atua então nesse jornal até 80. Tem uma atuação como assessor de imprensa na Embrafilme ao longo dos anos 80, não na Embrafilme em São Paulo. A Embrafilme tinha uma agência aqui em São Paulo, não na Embrafilme no Rio de Janeiro. A Embrafilme tinha uma agência aqui em São Paulo e o Jairo atua como assessor de imprensa da Embrafilme aqui em São Paulo. Atua também escrevendo de forma mais ou menos esporádica em diversos periódicos, como Cine Imaginário, Filme Cultura, Artes. Ele chega a editar uma revista que só tem um número, que é a revista Meta Cinema, onde ele escreve também, e colaborando, às vezes, de forma esparsa, no final dos anos 80, no jornal Estado de São Paulo. Ou seja, uma atividade bastante intensa, né? Vocês veem. Ao lado disso, o Jairo também teve uma atuação como profissional, né, da atividade cinematográfica. Ele desenvolveu diversas atividades no campo do cinema. Foi roteirista, por exemplo, co-roteirista do filme O Pornógrafo, do João Calegaro, que é um filme muito importante, pouco conhecido, mas muito importante do cinema marginal. Foi co-roteirista do filme Corrida em Busca do Amor, de Carlos Jaixembá. Foi fotógrafo still, fotógrafo de cena, como alguns falam, em diversos filmes, como Guerra dos Pelados, do Silvio Bach, O Homem do Corpo Fechado, de Schubert Magalhães, ou A Filha de Calígula, do Odi Fraga. Vocês veem que ele atuava desde filmes de autor até filmes mais voltados para o mercado, né, pornô chanchadas, como é o caso do A Filha de Calígula. Foi também ator, não é, de diversas películas, em geral, ator em papéis secundários, não é, como o filme A Opção, de Oswaldo Candês, ou mais recentemente, no curta-metragem A Bela e os Pássaros, do Paulo Gregório e do Marcelo Toledo. E, talvez o que seja mais importante para nós, dirigiu também curtas-metragens, não é, e longas-metragens, tais como, esses filmes são todos coligidos aqui na mostra, serão apresentados aqui na mostra, mas ele dirigiu os curtas O Ataque das Araras, de 75, Ecos Caóticos, também de 75, Antes que eu me esqueça, de 77, O Guru e os Guris, de 72, Nem Verdade Nem Mentira, de 80,
e Metamorfose Ambulante, de 93. Dirigiu os médias, o média Horror Palace Hotel, de 78, e os longas-metragens O Vampiro da Cinemateca, de 77, que a gente viu na sessão anterior, né? E O Insignificante, de 81. Quase todos esses filmes foram realizados, não serão apresentados aqui, tá? Mas foram realizados originalmente em Super 8. A exceção é o Guris e Antes que o não, é o Guri, e o Nem Verdade Nem Mentira, que são em 35mm. Esses vão ser apresentados? Vão, em 35 mesmo. E o filme sobre Raul Seixas, O Metamorfose Ambulante, que já foi feito em vídeo. Os outros foram todos realizados originalmente em Super 8. Uma produção razoável também em termos numéricos. Destaco ainda, e aí talvez seja, ao meu ver, a produção mais importante da obra do Jairo, a publicação de um livro que hoje a gente pode considerar, não sei se a palavra clássico cabe para esse livro, porque ele não por falta de importância, mas por ser um livro bastante diferente do tradicional, mas enfim, um livro marcante na bibliografia sobre cinema brasileiro, que é o livro Cinema de Invenção, publicado originalmente em 86, numa coedição da Max Limonades com a Embrafilme, e republicado agora mais recentemente em 2000 pela Limiar, já nos últimos anos de vida do Jairo. A segunda edição contém muita diferença em relação à primeira, tá? Não só de fotos, mas de texto. Ele cortou alguns textos que havia na primeira edição e também coligiu novos textos que não estavam na primeira edição. Tá? Então há diferenças. O ideal para quem fosse estudar, ou quem vai estudar a obra do Jairo Ferreira, é que conseguisse, inclusive, ler as duas edições, de forma a ter um conhecimento mais completo da obra dele. No videozinho que vocês assistiram, passou antes do Vampiro da Cinemateca, que alguns assistiram, que passou antes do Vampiro da Cinemateca, aparece nas mãos do Jairo a primeira edição, que é muito raro hoje em dia de se ter acesso. A segunda edição... Essa daqui. Ah, sim. Está aqui do nosso lado. Essa é a primeira edição. Tá? Do Cinema de Invenção eu mesmo não tenho. Eu só tenho o xerox da primeira, eu só tenho a segunda. Em relação a esse livro que nós acabamos de mencionar, não é, o Cinema de Invenção, trata-se de um estilo, o estilo do livro, né, que nada se relaciona nem ao estilo acadêmico, não é, nem ao estilo universitário, e também não se relaciona com os jargões dos manuais de redação do jornalismo. Recheado de citações, o livro, essas citações muitas vezes não têm aspas, não é? E ele mesmo, às vezes, não afirma que aquilo é uma citação. Ele se apropria de uma forma, eu diria, bastante livre e bastante interessante, de textos, tanto de críticos como de cineastas. No vídeo ele cita isso, eu não sei se deu para entender completamente. Ele fala que o Rogério Sganzella quis processá-lo quando ele Jairo, publicou a primeira edição do livro, porque alguns textos do Rogério estavam citados sem aspas no livro. Bem, isso é uma questão pessoal entre os dois, mas eu entendo que é uma forma dele, Jairo, se apropriar desses textos bastante rica. E a gente pode estabelecer, inclusive, paralelos, penso eu, entre essa forma de se apropriar dos textos críticos de outras pessoas com a forma como ele se apropria dos filmes de outras pessoas nos filmes dele, Jairo. Como vocês puderam ver no Vampiro da Cinemateca, que é um filme recheado de trechos de filmes de outras pessoas. Não são materiais que ele, Jairo, filmou. Ele se apropria daquilo e retrabalha. Mas, enfim, o cinema de invenção tem um estilo bastante próprio. O volume, o cinema de invenção, em tudo se afasta, não é, de uma análise metódica e racional. O que o Jairo busca é muito mais um estilo de crítica que eu diria experimental, da mesma forma que os filmes que ele comenta. A inspiração primeira seria nos poetas concretistas Haroldo e Augusto de Campos e Décio Pinhatari, além dele Jairo reivindicar também uma filiação às ideias do Ezra Pound. Mas me parece que esses poetas teóricos servem mais ao Jairo Ferreira como uma fonte de abertura crítica do que propriamente como uma filiação. Parece mais como uma fonte de abertura, não é, para a discussão sobre o experimental, e não propriamente uma filiação rigorosa à produção teórica e poética desses autores.
Outra sacada no livro é o fato do livro não se limitar a um determinado período histórico. O livro, na realidade, vocês podem ter uma impressão falsa, quem não leu, que o livro se dedica ao cinema marginal. Não. O livro, na realidade, se dedica àquilo que o Jairo considera o cinema experimental na história do cinema brasileiro. Então, ele vai ter um capítulo sobre Limite, ele vai citar e comentar mais ou menos rapidamente Humberto Mauro, principalmente o Tesouro Perdido. Vai ter um capítulo que ele mudou bastante na segunda edição sobre o Walter Hugo Cury, que eu acho um capítulo bem interessante, apesar de muito polêmico. Ele tirou um capítulo. Ele tira. Foi o único. Na segunda edição, ele também se concentra em autores ou diretores mais recentes, como Paulo Sacramento, Paulo Gregori, que são diretores que começaram a fazer filmes nos anos 90. Não é? Mas, claro, o cerne do livro é a produção do que a gente identifica com o cinema marginal. Mas o livro não é só voltado para o cinema marginal, mas, repito eu, o livro ele se relaciona com o que o Jairo considera a história do cinema experimental no Brasil. Uma referência importante, que eu até não recordava, vendo o material agora que eu recortei, que eu lembrei, e seria interessante de comparar, depois tentar retomar isso. Ele diz que ele releu, não é, leu, para se inspirar, para escrever o livro dele, a história do cinema experimental do Jean Mitry. Então era interessante até tentar estabelecer uma comparação, não sei se cabe muito, mas foi, pelo visto, uma referência importante para ele, Jairo, também. Segundo Bem, e entre os autores aí mais ligados ao cinema marginal que merecem grande destaque no livro, nós podemos citar Oswaldo Candeias, não é, que tem um capítulo fundamental nesse livro do Jairo Ferreira, José Mojica Marins, Júlio Bressani, Rogério de Ganzella, é claro, Carlos Reichenbach e André Tonati. Como o Jairo Ferreira define o cinema de invenção? Aqui, aspas, palavras dele, Jairo. O cinema de invenção seria aquele que utiliza-se de todos os recursos existentes e os transfigura em novos signos de alta rotação estética. É um cinema interessado em novas formas para novas ideias, novos processos narrativos para novas percepções, que conduzam ao inesperado, isso me parece importante, explorando novas áreas da consciência, revelando novos horizontes do improvável. Isso é um trecho do próprio livro Cinema de Invenção. Então, o que interessa para o Jairo são essas novas experiências estéticas que levem, não é, a novas ideias, novos processos narrativos, que retrabalham os signos, não é? Para usar uma expressão que ele usa muito aqui no filme Vampiro da Cinemateca e em outros filmes dele. Quanto aos filmes do Jairo, vou falar um pouquinho deles também, eles são muito pouco conhecidos, não é? Nos últimos anos é que eles começam a ser um pouco mais vistos através, seja de algumas mostras, como essa que agora o Renato organiza, ou há 2 anos atrás o Fórum Doc BH organizou também em Belo Horizonte, aí num contexto um pouco diferente, e não exibindo também todos os filmes do Jairo, mas alguns. Mas enfim, algumas mostras começam a exibir mais a obra do Jairo, né, mas ainda é muito pouco conhecida. Foi lançado também, feito um lançamento em pequena escala da obra dele em DVD, distribuída de forma não comercial, mas isso foi também um ato importante para a divulgação da obra do Jairo, me parece. Mas, enfim, essa obra, apesar de pouco conhecida, é evidente, me parece, que ela está muito ligada às preocupações estéticas e existenciais do Jairo. Isso porque, se vocês pegam os títulos, não é, dos filmes do Jairo, vários deles abordam diretamente o cinema, por exemplo, que é uma questão central para o Jairo Ferreira. Filmes como O Guru e os Guris, Horror Palace Hotel e o próprio Vampiro da Cinemateca tematizam diretamente o cinema, os aspectos do cinema. No caso do Guru e dos Guris, que, pelo menos na minha opinião, é um dos melhores filmes do Jairo, depois a gente pode discutir isso também, é um filme totalmente voltado à questão do cineclubismo e principalmente da cinefilia, e isso a partir da atividade de um cineclubista que era muito conhecido até os anos 70, hoje um pouco esquecido, o Maurice Lefear, que foi durante muitos anos o organizador e animador do Cineclube de Santos, que é um dos cineclubes mais antigos do Brasil. O Vampiro da Cinemateca vocês assistiram, não é? Um filme que trata da questão do experimental, da questão de como se reapropriar de signos do cinema, etc. Da questão também do cinema comercial, isso me parece muito interessante, e da relação do Jairo com o cinema comercial. Parece bem interessante isso. E Horror Palace Hotel, talvez um filme um pouco mais tradicional do Jairo, o que não quer dizer um filme convencional, totalmente convencional, mas um filme que se passa, não é, durante um festival de Brasília,
quando o pessoal ligado ao movimento cinema marginal organizou uma mostra para combater o cinemão brasileiro, para combater o cinema novo, que estaria dominando o Festival de Brasília. Então o Jairo faz um documentário sobre essa turma com a qual ele se filia e sobre essa forma de protesto bastante original de realizadores como Júlio Beressani, José Mojica Marins e Rogério Sganzella, entre outros, Neville de Almeida também, entre outros que ajudaram a organizar essa mostra para, digamos assim, combater a mostra oficial do Festival de Brasília no ano de 77. Outros filmes têm mais uma forma de diário de viagem, de um filme de viagem, um filme de espécie de diário, não é? Acompanhando a viagem de viagens que o Jairo fez. É o caso de 2 curtas dele, O Ataque das Araras, não é? E o Ecos Caóticos. Ecos Caóticos a respeito de São Luís, não é? Que ele faz uma viagem a São Luís, no Maranhão, e aborda diferentes aspectos dessa cidade, com destaque, claro, para a produção cultural de vanguarda da cidade, particularmente o trabalho do poeta Sousa Andrade. O Ataque das Araras, Manaus, cidade de Manaus. Alguns desses filmes, da mesma forma que o livro Cinema de Invenção, utilizam-se largamente, como eu já tinha dito, dos procedimentos da citação e especialmente da colagem. Neste último caso, cumpre a gente destacar que o filme sintomaticamente intitulado O Vampiro da Cinemateca, claro, que a gente viu, e que talvez seja o filme mais característico da obra do Jairo, no sentido da ligação da cinefilia e da crítica com a realização. Um letreiro, que quem assistiu o filme pôde ver, no filme Vampiro da Cinemateca, indica, né? Filmando filmes que filmam filmes. Ou seja, trata-se de refletir cinematograficamente sobre aquelas obras e autores que são referências, pelo menos para o Jairo. E a gente pode citar, entre outras, que estão no Vampiro da Cinemateca, Cidadão Kane e Orson Welles, Underworld USA, Samuel Fuller, O Passageiro Profissão Repórter, Antonioni, O Rei do Barulho, Júlio Bressani, A Meia-Noite Levarei Sua Alma e José Mojica Marins. Entre outros filmes dos quais nós assistimos trechos. Como vampiro cinéfilo crítico de boa cepa, Jairo é absolutamente apaixonado pelas obras que suga, ou que chupa, como ele fala, e não hesita em colocar longos trechos dos filmes mencionados, mas ao mesmo tempo fazendo diversos tipos de intervenção nesses trechos, que vão desde uma nova faixa sonora, vocês puderam assistir em vários filmes, os trechos que a gente assiste, a faixa sonora é diferente do filme original, Jairo reinventa a faixa sonora, passando pelo reenquadramento, às vezes ele reenquadra, e, claro, pela edição também do material. Trata-se de transformar essas obras para efeito da Cinemateca de Invenção de Jairo Ferreira, espaço mítico no qual, ao contrário das cinematecas que existem de fato, os filmes são manipulados à vontade e seleciona-se o que interessa ao vampiro cinéfilo crítico em termos criativos. Mas nessa Cinemateca de Jairo Ferreira não existem apenas filmes canônicos da história do cinema e ou da cinefilia particular do Jairo. Há espaço para comentários irônicos sobre produções de Kung Fu, como a gente pode ver, os institucionais encomendados pelo governo e sobre a pornochanchada. Esta última, alvo de uma, aspas, são palavras do filme, modesta homenagem. Como vocês viram, uma homenagem bastante explícita. Né? Para quem não lembra, ou quem não viu, o próprio Jairo, ou alguém, não sei se é o Jairo, ou alguém se masturbando diante da câmera. É o Jairo. É o Jairo mesmo? O Carlão, ele disse que muita gente fala, você falando aquele monte de besteira e aí aparece o seu no meio aí. Não é meu. Mas, enfim, a essa modesta homenagem à pornochanchada, como diz o próprio filme. Ou então lugar para a devoção de filmes não canônicos, como os filmes de terror, mas que o Jairo apreciava. E o cinema ainda está presente, no Vampiro da Cinemateca, em citações. Aí não mais o trecho do filme propriamente dito, mas citações, como os letreiros luminosos do então Jornal Estado de São Paulo, situação que é marcante Cidadão Kane, e também o Bandido da Luz Vermelha, e que o Jairo refaz nesse filme, ou em situações que remetem claramente à película A Chinesa, de Jean-Luc Godard. Aí o Carlão Reichenbach é o ator até desse momento do filme. Ou então, nas diversas fachadas de cinemas do centro de São Paulo, que são filmadas. Parênteses para os espectadores mais jovens, hoje o centro de São Paulo, fora os cinemas pornô, só tem o Cine Marabá.
obviamente não era essa a situação nos anos 70, quando o centro praticamente concentrava uma parte das salas. Então o Jairo filma a fachada de várias dessas salas. E além disso, filma também os letreiros de um cineasta, de um hotel que ficava aqui na São João, quase com a Ipiranga, o Cineasta Hotel, que aparece também em diversos filmes do cinema marginal. Vocês vão ver o filme Demência, do Carlos Jaixembá, tem toda uma cena filmada quase de frente ao Cineasta Hotel, e uma hora tem até um destaque num plano de detalhe ao Cineasta Hotel. Na realidade, plaquinha, né? a plaquinha que a plaquinha, tinha, foi roubada logo que fecharam, me levou no cineasta. Algum cineasta levou, será? De maneira mais polêmica, eu queria destacar também há toda uma crítica na voz do próprio Jairo Ferreira ao cinema novo, mostrando essa posição aguerrida do Jairo em relação ao cinema novo, especialmente a Glauber Rocha. Figura, então ainda, a figura do Glauber, né? Ainda não santificada como nos dias que correm, e que alimentava, Glauber, com seus filmes e suas contradições, os debates da vida cultural. Isso eu queria chamar bastante atenção, talvez principalmente para os mais novos, não tanto para os mais velhos, que têm isso mais presente, porque a figura do Glauber Rocha é figura. A memória que se tem hoje dele, e esse discurso infelizmente está cada vez mais cristalizado, é quase de um santo. Que eu acho que diminui bastante a verve polêmica e contraditória do Glauber. O que é interessante no Vampiro da Cinemateca é que nós temos, num momento de muita polêmica em relação ao cinema novo e ao Glauber, posições contrárias em relação ao Glauber, da parte do Jairo Ferreira, e gostemos ou não da posição do Jairo Ferreira, que mostram a complexidade do campo cinematográfico. Ainda não havia essa visão atual, que é muito recente, Glauber quase um santo. Para Jairo Ferreira, a crítica de cinema e a realização cinematográfica completavam-se mutuamente, uma como extensão da outra, em um processo contínuo. Não por acaso, ele declara, ainda em 69, num texto que foi publicado no São Paulo Chimbum e que se encontra no livro que o Alessandro Gamo organizou, é um texto sobre o filme A Vida Provisória, não por acaso dirigido por um cineasta e crítico chamado Maurício Gomes Leite, mas diz o Jairo, não é, comentando esse filme A Vida Provisória, que, aspas, fazer cinema é fazer crítica de cinema. O Guri e os Guris, além de ser um filme sobre um cineclubista, apresenta mesmo imagens de trechos de críticas do Jairo publicadas no jornal São Paulo Chimbum. E no Vampiro da Cinemateca, ao já mencionado letreiro, né, filmando filmes que filmam filmes, além de também nós podermos ver recortes de críticas do Jairo, no São Paulo Chimbum e na Folha. Seus filmes, de Jairo Ferreira, são ampliação da sua reflexão sobre o cinema, por vias das mais variadas e reveladoras, como, por exemplo, no final de O Guri e os Guris, quando se conjuga a imagem de um morto no seu esquife, trecho de filme esse pertencente ao filme O Vampiro, do Carl Dreyer, um filme de 31, com um samba sobre Zé do Caixão. Esse samba, aliás, volta, que o Jairo acho que era apaixonado por esse samba. Castelo dos Horrores. Castelo dos Horrores. Esse samba sobre o Zé do Caixão, que é cantado pelo próprio Mojica, está presente aqui nesse filme também, que a gente viu antes. Mas, enfim, essa combinação, por exemplo, do samba do Zé do Caixão com o Vampiro cria uma situação inesperada, obviamente, mas de grande voltagem estética e bem inesperada, no mínimo. Esse curto, Guri e os Guris, repito, é uma alucinada homenagem ao cineclubista Maurice Lefiard, que, como eu disse, por muitos anos comandou o Cineclube da cidade de Santos. Podemos aduzir, a partir da obra de Jairo Ferreira, que a política, ela não é que ela não esteja presente, ela está presente, mas ela se imbrica com o cinema experimental ou de invenção. Ele mesmo entendido o cinema experimental de invenção como uma tomada de posição política diante do mundo. Para essa amostra mesmo, eu tive que rever um dos filmes sobre os quais eu escrevi no catálogo, Ecos Caóticos. Me parece que é esse filme que se passa em São Luís do Maranhão. Me pareceu um filme que, entre outros elementos que nós possamos analisar no filme, um filme que faz uma crítica muito dura às crenças nacionalistas na política cultural. Note o seguinte, um filme que foi realizado no mesmo ano da Política Nacional de Cultura, 1975, política do governo militar, e no mesmo ano em que o cinema novo chegava ao poder na Embrafilme, via Roberto Farias e Gustavo Dal, e apoiado por Barreto, etc. E com um discurso nitidamente nacionalista. Nesse mesmo ano, o Jairo faz esse filme Ecos Caóticos, em que ele faz toda uma crítica ao nacionalismo cultural. Claro,
com procedimentos estéticos rigorosamente de vanguarda. Para encerrar essa minha exposição, acho que a gente deve lembrar também, é uma questão mais complexa, que Jairo Ferreira teve também o que poderíamos considerar uma vida experimental. E vários artigos de viés memorialístico que estão no catálogo da mostra, que eu recomendo bastante a vocês, destacam esse aspecto da vida do Jairo. Isso não é simples. Né? Essa vida experimental do Jairo, claro, tem paralelo evidente com o que eu comentei, com seus filmes e textos. Mas no caso específico da vida, me parece que o espaço para o experimentalismo nos tempos que correm é por demais exíguo, talvez mesmo praticamente inexistente. Exausto, extremamente deprimido e angustiado, além de bastante doente, Jairo se suicidou em 2003 na cidade de São Paulo. Mas deixando em nós, que fomos seus amigos, e talvez no meu caso e de alguns outros, mais do que amigos, pupilos em determinado momento, uma marca indelével de amor ao cinema e à cinefilia. Obrigado, era isso. Obrigado, Arthur. Bom, agora Bem, boa noite. Agradecer também a presença de todos aqui, né? Convite, né, para participar dessa mesa, né? E depois desse voo rasante, né, sobre toda a trajetória do Jairo, né, tanto da parte crítica como na trajetória, né, de vida e criação dele, eu vou me ater a partir do contato que eu tive com ele, com a obra dele. Para mim é um pouco difícil falar do Jairo assim, com um distanciamento analítico total, e porque até a própria fala do Arthur, que começa com a relação do Jairo com o cineclubismo, né, que é o que é uma relação de formação que o Jairo propõe, né? Eu também tive uma relação com a obra do Jairo que é de formação. Quer dizer, o livro, essa primeira edição do Cinema de Invenção, ela acompanhou, era meu livro de cabeceira foi meu livro de cabeceira durante muitos anos. Está dentro dessa lógica de formação mesmo. Quando eu parti da relação com o cinema, de uma cinefilia, para a pretensão de querer fazer filmes, ou me relacionar de uma forma um pouco mais diferenciada com o cinema, esse livro era fundamental como perspectiva de fazer, como potencial de fazer, né? Coisas que eu fui descobrir depois, que vão estar ao longo dessa fala, dessa minha exposição. Era esse livro e o livro do Luiz Felipe Miranda, o Dicionário de Cineastas, né? Enquanto esse era um voo pela experiência do cinema, né? Todo o livro o Dicionário de Cineastas era um pé no chão, né? Um pouco drama, que foram as experiências no cinema brasileiro. Então tinham duas, né? Tinha uma âncora e e um voo todo. Mas essa experiência que eu tive essa relação mesmo com o livro de Cinema de Invenção, ela está em que sentido, né? Primeiro, é a descoberta de uma cinematografia, né? Uma cinematografia num período, né, que era difícil fazer cinema. Nós estamos falando de final dos anos 80, né? E ainda mais para quem estava querendo começar de uma maneira independente. Então, e ela apresentava uma experiência possível de se fazer cinema no Brasil. Ela esse livro teve essa força, né, para mim, e acho que para várias pessoas também da minha geração, como esse possível de se fazer filmes no Brasil, né, resgatando essa experiência que começa lá da identificação do cinema marginal, mas também é de todo um voo da experimentação de risco que se tinha para fazer cinema no Brasil, né? Então ela foi particularmente uma coisa muito forte. Tive sorte um pouco em Curitiba ter contato com esse livro, ter sorte de ter isso. O próprio Candeias foi para lá, então foi para Curitiba fazer cursos, eu conversei com ele a respeito. Depois vindo para São Paulo,
mesmo não, quando eu vim para cá, mesmo não atuando em cinema, eu tinha o livro como algo possível que eu ia poder trabalhar essa relação com o cinema posteriormente. Quer dizer, é o que mantinha durante muito tempo a chama viva de uma relação com o cinema, né? Um cinema possível, um cinema que valia riscos, né? Que foi uma coisa que posteriormente eu vim realmente encarar, né? E isso eu acho que é uma coisa muito forte da relação. Isso está depois, com o passar do tempo, mesmo durante a faculdade, comecei a ter essa autorreflexão do que significa esse livro, do que contém esse livro, né? Que tipo de experiências que estão lá e por que gera esse tipo de identificação, né? Está na base da própria escrita, da forma como o Jairo consegue condensar essa relação, uma relação de uma experiência objetiva, quer dizer, uma experiência objetiva em relação ao fazer cinema, com uma escrita que é apaixonada dessa experiência. Porque você não vai ter, mesmo os fracassos, eles são, né, torneados para que a experiência valha a pena. Mesmo as dificuldades, os fracassos, as mudanças de tom que vários cineastas que estão aqui sofreram, passaram, elas estão dentro de algo que é possível, que era válido. E depois, isso, o que está por trás disso? É de uma relação apaixonada entre a prática e crítica, né? Entre a prática, entre a reflexão, a crítica sobre o cinema e a relação de fazer filmes, que é uma coisa que é um movimento, né? O Arthur apresentou isso muito bem, né? Que é todo esse movimento de crítica e de experimentação fílmica, né? Que ele consegue permear uma coisa com a outra, né? Fazer isso mais ou menos concomitante, né? Ao longo da carreira. Tanto que, por exemplo, tem uma frase uma frase dele que eu adoro, que eu até coloco aqui, que ele coloca lá, do cineclubismo, Dom Vital, 66, Passei a Crítica do Chimbu, 66, o realismo crítico radical, apogeu do cinema japonês, Imamura, Oshima, Kobayashi, entrando no underground prático com o curta Via Sacra, que é um filme que ele fez com Orlando Parolini, que foi queimado no momento das loucuras, né, de perseguição. Evoluindo para a máxima abertura crítica, 68, a metalinguagem, 68, e o caso total, 68. E a partir disso, ele complementa que a partir disso venha a vontade de fazer filmes, né? Quer dizer, ele se coloca dentro dessa relação crítica e depois eu preciso fazer filmes. Ponto final, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. É interessante porque essa parte da crítica está relacionada com uma resistência, né? Tanto a crítica, não é à toa que o capítulo que ele coloca do São Paulo Chimbum na primeira edição é resistência crítica, o subtítulo que ele coloca. Então, a resistência crítica que está por trás de escrever no São Paulo Chimbum entre 66 e 73 está intimamente relacionado com uma resistência do fazer filmes, né? de fazer filmes naquele mesmo período. E é interessante ver que aqui começa uma relação existencial mesmo, né? Nessa imbricação entre a crítica e o fazer filmes, começa uma relação existencial. Quer dizer, ele começa a identificar pessoas que também tinham essa relação entre reflexão sobre filmes, fazer filmes e vida. As coisas estavam extremamente imbricadas, né? E isso gera uma relação de percepção que ele vai desenvolvendo na crítica dele, que acho que é a grande sacada da crítica dele, sistematizar no livro Cinema de Invenção, que é a ideia de sintonia, né? Quer dizer, pessoas que estavam relacionadas de alguma forma, uma sintonia
própria que juntava pessoas, a partir da qual é possível juntar pessoas, na verdade. Né? Então, por exemplo, ele vai, no livro Cinema de Invenção, ele vai subdividir, por exemplo, na primeira edição, né, a ideia de um processo histórico, sintonia existencial, onde ele vai se colocar também. Então você vai ter o Candeias, vai ter o Sganzerla, o Carlão, o Mojica, o Calasco, o Alegaro, e ele se coloca ali. Só que ele se coloca, é interessante isso, ele se coloca ainda como, o Trevisan também, se coloca ainda dentro de uma contribuição crítica. Né? Como que alguém que está um pouco de fora desse processo, mas de fora, mas também contribuindo. Essas sintonias, essa ideia de sintonia, que está sistematizada no cinema de invenção, o germe dela já está posto em prática, inclusive, na experiência durante o período da crítica que ele faz no jornal São Paulo Chimbum. Né? Por que isso? Porque, além de ele noticiar a experiência dos amigos, as experiências fílmicas. Eu assisti o filme do Carlão, acabei de sair da Revela e assisti o filme do Carlão. Genial! Tal. E traz isso e coloca isso no jornal. Né? Ele vai expondo as contradições que essas sintonias apresentam. Né? Isso é próprio da experimentação. Né? Qualquer processo experimentativo, ele tem como marca contradições. Né? Tem que lidar com isso. Né? E a crítica do Jairo, nesse momento, lida com essas contradições, lida com resultados precários, às vezes resultados de filmes de colegas, né? Lida com outros filmes que estão sendo feitos ao mesmo tempo, né? Lida com as políticas cinematográficas. Quer dizer, nós estamos falando de 66, a partir de 66, quer dizer, ele pega, inclusive, a formação do Instituto Nacional do Cinema, né, que é final de 66, então, e pega as mudanças, né, que isso acarreta na postura que os cineastas vão ter na parte prática mesmo, né, de como captar recursos, como conseguir grana, na verdade, né, na parte não tinha captação de recursos, era na base de me dar um dinheiro aí, né. Mas ele vai conseguir, né, essa experiência no São Paulo Chimbum, ela é a experiência viva dessa ideia de sintonias que ele vai desenvolver no cinema de invenção. Né? Quer dizer, identificar pessoas que são interessantes, filmes que são interessantes e valorá-los de alguma forma. Mesmo que sejam experiências mais contraditórias, mesmo ele não sabendo como se relacionar com elas. Isso é uma coisa fantástica, porque ele é a parte... tem uma fasezinha, não lembro de cabeça, do Paulo Emílio, que ele compara cinema, poesia e revolução, né? Que é aquela resposta do calor da hora. Né? E ele responde realmente no calor da hora, num movimento muito tenso e de mudanças constantes. E as contradições que esses textos apresentam são contradições próprias desse calor da hora. Né? Da busca de sintonias, da busca de referenciais, de ancoragens, ou do que for. Né? De parcerias possíveis. Né? Todos pensando para um cinema possível. Né? Então, acho que ali já temos esse germe da grande sacada que eu acho que tem o livro Cinema de Invenção, que é essa ideia de sintonias. Que tem o lado experimental, mas ele consegue ter uma jogada genial, que é a ideia de uma sintonia intergalaxial. Que não é a sintonia existencial, não é a sintonia da experimentação, a sintonia poética. Não, é uma intergalaxial. Quer dizer, são conexões possíveis de serem feitas e que vão agrupar pessoas num conjunto comum. Isso, obviamente, nós estamos aí no campo do recorte. Ele podia não ter uma visão claro, da exposição acadêmica, provavelmente dessa cinematografia toda, ampla, né, inclusive, mas ele tem claramente uma ideia de recorte. Só que é um recorte que
prevê um posicionamento existencial e político. Né? Existencial na medida em que ele busca a convivência com isso, uma convivência mais intensa, e político porque ele vai fazer a defesa disso incondicionalmente. Né? E nisso, a boca do lixo vai ser vai ser um lugar mais ou menos privilegiado para ele começar a escrever sobre e identificar, num certo momento, relações de parcerias e se posicionar politicamente nesse jogo. Né? Nós temos aí como como ponto de partida, né? Que já está exposto mesmo nesse livro de Cinema de Invenção e nas críticas do São Paulo Chimbum, quer dizer, com os cineastas que faziam uma experimentação marginal, mas começamos a ver relances da experiência de técnicos, de profissionais que faziam filme comercial, né? Isso em 68, 69, quer dizer, na efervescência desse cinema experimental. E que ele colocava a experiência de trabalhos com técnicos, com diretores, com produtores como Antropólogo Galante, que tinham um viés mais comercial. E isso é um caminho, uma descoberta, uma abertura crítica em relação ao cinema possível no Brasil, que ele vai explorar principalmente nas críticas da Folha de São Paulo. Naquele período da Folha de São Paulo, ele vai dar margem para esse tipo de uma relação mais ampla com o cinema dito comercial, mas sempre com um lampejo de fazer sentido nas coisas. Tanto que, por exemplo, tem um filme do Jean Garret, que é um cineasta da boca do lixo, que é um cara que fez filmes comerciais, mas tinha lá os lampejos intelectuais dele, que fez uma adaptação, inclusive, de uma obra do João Silvério Trevisan, né, que era um diretor que está no livro, que tem o cunho marginal, né, que fez Orgia, o homem que Deus cria, que deu cria, né, que Deus cria. Bem, é interessante que ele fala de um filme que é A Excitação, que é um filme de 76, quer dizer, mais ou menos no começo, quando ele começa a crítica na Folha. Mas aí você vê também uma preocupação de fazer essas relações, né? De dar uma continuidade, dar uma relação entre vida e aquelas pessoas, aquele grupo que ele achava que tinha uma sintonia, e esse grupo agora, e um cinema comercial e um cinema possível, e politicamente, porque a Boca tinha uma relação de um certo posicionamento em relação ao Embrafilme, né? Então isso estava mais ou menos tudo lubricado. Então ele coloca aqui, Jean Garret, sobre a Estação. Seu fotógrafo predileto, desde a Estação, é Carlos Rauschenbach. Carlos Rauschenbach, que vem da melhor fase da Boca do Lixo, 66, 71. Conclui-se que Garret retoma aquela fase e dá-lhe um novo impulso, nova dimensão. Fora da Boca do Lixo, como se sabe, não há salvação. Mas é preciso saber de qual boca se está falando. Garret é a parte de ligação entre aquele segmento, grande segmento, a melhor fase, 67, 71, entre aquele segmento e o voo rasante da pornochanchada que triunfa na Boca desde exatamente 71. Quer dizer, há uma relação de construção de coerência, né? Mesmo pegando filmes de cunho estritamente comercial, né? Para dar esse sentido, para manter esse sentido de uma sintonia, né? Muito para além das evidências objetivas, ou para além de relações de quem é o fotógrafo, isso, aquilo. Quer dizer, ele tenta criar, mais do que identificar quem é o fotógrafo, quem é a parte técnica, uma relação de construção, de uma leitura, de um recorte pertinente dentro da historiografia do cinema brasileiro, e como encaixar essas coisas dentro de uma leitura, né? De uma visão. Obviamente, essas visões, elas comportam tradições.
Isso nós temos desde das primeiras críticas deles, essas mudanças são muito fortes. Isso eu acho que é outra característica forte também da experimentação e da relação que ele faz de juntar coisas, né? Juntar elementos aparentemente distoantes na crítica e nos filmes. E essa ideia de mutação crítica nós já temos lá acho que é uma característica da própria experimentação de como encarar os filmes. Né? É uma pergunta mesmo que ele se coloca, em certa medida, porque, por exemplo, nas críticas já, ainda no São Paulo Chimbum, temos lá situações que, será que Godard realmente é bom ou não? Ele é bom aqui, mas não é bom ali. Mojica é um blefe, depois o Mojica é o gênio da raça, quer dizer, essas contradições próprias de uma relação com o material fílmico e como encará-lo, né, como degluti-lo dentro dessa crítica e fazer antropofágico que ele tinha, né, comporta críticas e comporta mudanças, né, muito fortes. Então isso vai passar desde a própria relação que tem com os cineastas do cinema marginal, como dentro de uma visão que ele vai ter sobre o cinema experimental. Não é à toa que, por exemplo, entre essa edição essas duas edições do cinema de invenção, realmente, como o Arthur falou, qualquer estudo, né, mais aprofundado que sobre esse livro, que seja, tem que ser uma leitura, é um caso, esse aqui é um outro caso, tem que ser leituras particulares, porque não é simplesmente uma ampliação, né, é uma rearticulação e um esforço de rearticular essas mudanças e como incorporar criticamente essa relação com o cinema. Não é à toa que o próprio Walter Cury, né, que ele é retirado desse livro, da segunda edição. Único, né? É o único retirado. Ele amava e odiava o Cury. Amava e odiava. Via um filme do Cury que ele gostava, o Cury era Deus. Via um que odiava, era horrível. É uma loucura. Várias críticas que ele ama e odeia o Cury. Não, é muito louco, porque por exemplo, tem críticas no Shimu que ele coloca o Cury lá em cima e depois ele faz filme de carregação, faz filme de encomenda. Quando ele fez esse livro, eu vou falar novamente a experiência que eu tive com o Jairo, e aí posteriormente, já nos anos 2000, eu já estava envolvido com a parte de realização, tive a oportunidade de fazer um documentário sobre o Antônio Paulo Galante, que foi um dos maiores produtores aqui da Boca do Lixo, e que produziu algumas coisas com que o Jairo participou, tanto como ator, como técnico, e filmes dele também, né? E foi o Guru. Nem Verdade Nem Mentira. Nem Verdade Nem Mentira, né? O Guru foi o Carlão mesmo. Foi o Carlão. Mas foi equipamento do Galante. Foi? Foi equipamento do Galante. A 35, né? A máquina. E então, quer dizer, era alguém muito próximo, que trabalhou em vários filmes, né? Principalmente no começo dos anos 70, né? Sem falar o próprio Calegaro mesmo, né? O pornógrafo e tudo mais. E, bem, voltando, assim, dentro dessa oportunidade que eu tive de ter, fazer esse documentário e incorporar o Jairo dentro desse documentário, que eu realmente aí, nesse momento, eu tive um contato direto, pessoal com ele, iniciou um contato pessoal, que foi muito gratificante, né, de amizade mesmo, durante algum tempo, alguns anos. E durante a filmagem nós perguntamos, incorporamos dentro uma performance do Jairo, né? A participação dele era performática, realmente, de fato, onde ele expunha as coisas, que era a melhor forma dele entrar e se expor, ainda mais naquela fase da vida, né? Então incorporamos isso com citações também, cinematográficas e tudo mais. Aí estava num momento que era uma situação que ele passava de a câmera parada, ele andando de um lado para o outro, a luz mudando, que nem lá o Perrault Le Fou, né? Aquelas brincadeiras, só inventando. Aí ele num outro momento, perguntei para ele, mas e o Walter, o Cury, ainda é de dimensão? Aí ele parou no meio, olhou e falou, não, ainda é dimensão. Tinha acabado de sair esse livro, né? Ele falou, não, mas ainda é a dimensão, mas ele também é a dimensão, né? Quer dizer,
essa mudança, né, da incorporação fílmica na crítica, né, está muito próxima de uma relação com muitas com as fases de vida dele, como interpretar uma forma de se relacionar com o cinema que ele também incorporava a experimentação, como sem cair nessa parte existencial, de fato, a própria vida dele, ela incorporou essas limitações, as contradições e a precariedade como forma de expressão, de alguma vida possível, né? No limite disso, né? Mas sem tocar nesse ponto, ele é uma pessoa muito atinada para esse tipo de situação, né? E se relacionando com a obra. Tanto que, por exemplo, uma das coisas que ele inventou, por exemplo, que incorporamos no filme, que é uma coisa que até abre meu filme, que ele coloca lá que um dos filmes dele é o Insigne Ficante, né? Ele fez na hora, assim, inventou um negócio. Não, mas e o Galante, né? O Jair Galante. Ele falou, o Galante é insigne ficante, quer dizer, ele fica. A experiência fica. Quer dizer, ele fez esse trocadilho na hora, no calor, quer dizer, ele consegue ir juntar com uma própria experiência dele, relacionando com aquilo que estava sendo feito, com uma noção de uma leitura específica sobre o cinema, sobre a experiência cinematográfica que o Galante tinha proporcionado, né, como produtor. Eu acho que isso está muito relacionado com uma coisa que o Arthur colocou também, que é essa relação entre da complexidade de uma visão sobre o cinema, né, que não é uma leitura óbvia, não é uma relação óbvia e muito menos somente consequente, né, de causalidade, de interpretação, mas era uma postura que, dentro da sua complexidade, dentro das suas contradições, incorporações de mudanças, então, ela buscava uma certa coerência. Apesar de todo o grau de experimentação, apesar de todas as contradições, apesar das mudanças, que você tem aqui capítulos distintos, com títulos diferentes, que marcam posturas diferentes em relação àquele objeto em determinados momentos. Júlio Bressani é o batuque dos astros, e depois também são pontos luminosos. A Nel Chanchada do horror, o Ivan Cardoso, e também sobre o signo do terrir. Quer dizer, são interpretações que ele não se contentava só em reproduzir e manter aquela leitura, não, ele precisava reincorporar e refazer essas mudanças no calor das experiências que iam sendo feitas, né, ao longo ao longo da vida, né? Então, por exemplo, muito essa própria experiência dessa republicação, acho que ela marca muito desse tipo de relação existencial que ele tinha com os objetos que ele estava tratando e que ele se propunha, né? Que é uma relação muito íntima, e isso marcou muito bem essa geração, que ele adorava e que, enfim, está registrado inclusive nos filmes e que ele tenta trazer de alguma forma. Uma relação muito forte entre cinema, entre pensar cinema e o que vale da vida, e o que vale, enfim, do cinema para a vida, né? Isso me deixa marcado. Várias das pessoas que trabalharam com ele, né, marcam isso, né? Até tem essa crítica do Carlão, o que seria de nós sem ele? É cinema, quer dizer, o que seria de nós sem ele? E é isso, é uma relação de, enfim, se não existisse, enfim, isso é outra coisa, né? Seria outra, assim. Mas também tem amizade, e dentro de tudo isso uma preocupação crítica, uma necessidade também de fazer filmes. Então isso tudo é uma geleia geral que ele tenta dar conta com todas as dificuldades, e eu acho que a vida dele também
a trajetória dele, né, toda essa trajetória, né, que o Arthur conseguiu pegar bem, né, mostrar bem, ela incorpora todas essas contradições e os movimentos contraditórios todos, né? Mas que foram fantásticos para a formação, foi importante para mim, e eu acho que vai continuar como ponto, né, para frente, e essa mostra que o Renato está fazendo é fundamental nesse sentido, para que essa experiência, essa pulsação dessa experiência do Jairo, tanto crítica como cinematográfica, continue aí para frente, né? Então, um pouco mais ou menos isso aí. Bom, agora acho que a gente pode abrir para perguntas de vocês, mas antes eu queria pedir para o Arthur falar um pouco da entrevista que vocês fizeram, que a gente exibiu aqui com o Jairo. Não, tá, rapidamente, para poder abrir para as pessoas, só para esclarecer para quem não estava na sessão anterior, foi exibida uma entrevista de meia hora com o Jairo Ferreira, que filmamos, eu e o Paulo Sacramento, o diretor de cinema Paulo Sacramento. E esse material eu ainda tinha, esse material foi feito em VHS, imagina. Eu ainda tinha o bruto desse material e a organização da mostra se interessou e eu mandei o material e fez uma ótima edição que vimos aqui, um pedaço desse material bruto. 25 minutos? 30 minutos? 32. Renato. 32 minutos que o Renato... Foi você que editou mesmo? Foi. O Renato editou. Talvez que valesse bem, o contexto, eu tenho um pequeno texto meu no catálogo que eu contextualizo um pouco a realização dessa entrevista. Isso foi feito muito bem, a essa altura para mim, pelo menos há muito tempo atrás. Foi feito em 1991, quando eu era estudante de cinema com o Paulo Sacramento, na ECA. E nós organizamos na ECA, junto com o Vitor Ângelo Cipe, uma mostra do cinema marginal, porque nós tínhamos... Tem que contextualizar uma série de coisas. Quer dizer, naquele momento, o VHS já existia, mas o que era lançado em geral do cinema brasileiro, coisas mais recentes, algumas coisas do cinema novo, cinema marginal, muito pouca coisa. Nós já havíamos lido o livro do Jairo, ficamos totalmente apaixonados pela ideia do cinema marginal, mas nós não tínhamos visto os filmes. Notem, isso é muito importante. Então, estimulados inclusive por professores da ECA, particularmente o Jean-Claude Bernardet, resolvemos organizar a mostra, né, onde exibimos diversos filmes que nos interessavam, também o que era possível de acordo com cópias. Né? Então foi exibido hoje O Homem que Deu Cria, do Trevisan, foi exibido O Despertar da Besta, do Mojica, que era um filme que nunca passava, foi exibido Memórias de um Estrangulador de Loiras, do Bressani, foram exibidos vídeos do Rosenberg, que o Rubens Machado, que está aqui presente, foi quem emprestou os vídeos naquela época. Videotrip, acho que mais alguma coisa do Rosenberg. Enfim, foi exibido uma série de coisas ligadas ao universo do cinema marginal, ou a realizadores do cinema marginal, pelo menos. E resolvemos, coisa de estudante assim, muito esforçado, resolvemos também publicar uma revista com artigos nossos sobre cinema marginal. E além dos artigos, pensamos que seria interessante ter uma entrevista com o Jairo. Eu não lembro por que a gente não gravou só o áudio. A gente resolveu fazer a imagem, já que só seria publicado por escrito. Né? Mas aí fomos. Na realidade, foi o primeiro momento que a gente teve um contato pessoal com o Jairo. Ele ligou para ele, entrou em contato com ele. E ele foi muito gentil, muito receptivo, apesar... Imagina, 2 estudantes que não sabiam nada, sabiam muito pouco de cinema, nada é um exagero, mas muito pouco de cinema, e certamente muito pouco de cinema marginal. Não obstante, o Jairo foi muito, muito gentil. O clima da entrevista, acho que isso deu para ver no material editado, foi muito agradável, a ponto que a gente criou uma... Eu vendo o material, se eu não soubesse, eu diria que as pessoas que estavam ali já o conheciam há muito tempo, ou há algum tempo pelo menos. Não, a gente estava conhecendo pessoalmente ele na hora. A gente conhecia ele por telefone e assim, pessoalmente conheceu ele ali na hora da entrevista. Ele foi muitíssimo gentil. E foi um momento, para mim, mais para o Paulo, que teve até mais relação pessoal com o Jairo do que eu, que a gente começou a estabelecer uma relação de amizade, também um pouco de pupilos, assim, porque coisas que o Jairo dizia que eram importantes a gente ia atrás, ia ver, ia discutir. Enfim, uma relação mais dinâmica com ele, mais próxima com ele. Rever o material, para mim, teve uma viagem assim, no tempo interessante. Eu que nunca conheci o Jairo, assim, porque quando eu vim para São Paulo ele já tinha, enfim,
vendo essa... Foi muita emoção pra mim mesmo, assim, porque eu nunca tinha visto ele falar nada, e gosto muito dos filmes dele, da obra dele, de tudo. Foi... Legal, que bom. Bom, então a gente pode abrir para perguntas. Queria tirar uma dúvida. Claro. O autor do filme A Vida Provisória foi Maurício Gomes Leite ou Maurício Capovilla? Não, Maurício Gomes Leite. Gomes Leite. Gomes Leite, o crítico de cinema mineiro e também realizador Maurício Gomes Leite. Sim. Não é o Capô, não. Tá, obrigado. Nada, que isso. E a crítica que o Jairo escreveu sobre A Vida Provisória é muito interessante, se você tiver interesse. Essa crítica está compilada no livro que o Alessandro organizou, com as críticas do Jairo Ferreira, que saiu pela coleção Aplauso. Vocês conseguem baixar isso até pela internet, porque a coleção Aplauso está disponível no site da imprensa oficial. Então, quem tiver interesse de ler o livro todo, ou pelo menos essa crítica, o acesso é muito fácil. Obrigado pela dica. Nada, que isso. O filme do Maurício Gomes Leite, que também é interessante, infelizmente é menos acessível. Como sempre, né? Sabe se vocês têm alguma informação sobre a família? Se a família tem interesse em publicar, em ter uma outra edição? Então, quem toma conta da obra do Jairo é o Paulo Sacramento, né, que era colega do Arthur. E ele ele pretende esse ano ainda fazer uma nova edição. E tem também um livro que o Jairo escreveu no início dos anos 2000, só por hoje, sobre a vida dele, aquele momento que ele estava tentando parar de beber, ficar sóbrio, enfim, que o Paulo também pretende lançar junto dessa nova edição do Cinema de Invenção. Agora, não sei se vai ficar pro fim desse ano ou pro início do ano que vem. A segunda edição, de qualquer maneira, a primeira é muito difícil de achar mesmo em sebo. A segunda edição não é tão difícil em sebo. Eu acho que tá Você difícil, achar. sim. Tá. Eu até um tempo atrás eu ainda vi assim, sebo aqui, eu percorro muito sebo, vi aqui e Até ali. um tempo atrás tinha, Tinha, mas deu agora... uma. Tá, E ele então, vendia bastante, né? tinha vários exemplares. Mas as duas estão esgotadas comercialmente, você está certo. Seria desejável que se reeditasse. Eu não lembro exatamente os anos, mas mais da segunda metade dos anos 2000, Uhum. tinha um prêmio que era dado pela Contracampo, a Paisá e a Cinética, que chamava Prêmio Jairo Ferreira de Cinema Brasileiro. Isso. E apesar de na época serem 3 publicações diferentes, os críticos eram mais ou menos da mesma geração, ou começaram na crítica ao mesmo tempo. Além disso, Jairo escreveu alguns textos para Contracampo. Exato. Mas eu queria que vocês comentassem sobre como a gente consegue perceber a influência do Jairo nessa nova crítica, ou pelo menos nessa geração que abriu um certo novo paradigma crítico em relação ao cinema brasileiro. Você quer responder? Eu não sei, assim, que talvez no campo de alguma descoberta de filmes, de algumas cinematografias, tá? É engraçado que você falou, eu me lembrei de uma coisa inversa também, em certo sentido, que foi uma crítica que ele fez, um texto que ele fez, talvez das últimas coisas que eu li do Jairo, assim, escrito, né? Assim, até queria reler isso, né? Foi sobre o Pio Zamuner, que é o diretor de fotografia que morreu há 10 dias, né? Foi um grande diretor de fotografia, diretor de filmes Mazzaropi e tudo mais. E eu me lembro que me chamou a atenção porque ele tinha, talvez por esse contato mesmo, né, com esse pessoal de publicar na internet e tal, que já começava a escrever, a forma era muito curta, então eram pequenos tópicos. Ele ia pum, 22. 22 Tudo que ele escrevia pra internet eram em 22 tópicos. E ele falava isso. Eu nunca entendi por quê, assim. uma loucura isso, né? Tudo, E no meio ele falava da vida dele. Você viu essa Mas ele do não Pio? explica por quê. Não, essa eu não vi, mas eu vi as outras. Que também é tudo pum, e aí no meio coloca a história, começa a falar quem contou com a pessoa, daí vai, ele se coloca, depois retoma para a pessoa, né? Quer dizer, essa forma, né? Acho que nesse caminho inverso talvez tenha
tido alguma forma, assim, né? Ao contrário, não Acho que sei. talvez nessa questão de escrever, porque é apaixonado mesmo pelo cinema, porque quando ele escrevia pro Chimbum, ele não ganhava nada ou quase nada. E essa nova crítica também escreve pela paixão pelos filmes e pelo cinema, pelas ideias, enfim. Eu acho que a questão que você levanta é bem interessante. Penso que para ter uma resposta mais profunda, teríamos que estudar, mas é uma boa questão. Mas, assim, para não deixar sem resposta também, um elemento que me parece claro é como, digamos, de um lado, é um crítico comprometido com o cinema experimental. Então, me parece que isso ele influencia alguns, não todos, mas alguns dos críticos que militam na cinética, na contracampo, etc. Esse compromisso com o cinema experimental. Então, isso me parece importante. Isso não é pouco, no caso do quadro atual. Pode parecer pouco, mas não me parece pouco. Porque o Jairo acabava, digamos, significando... Aí eu vou falar mais do meu caso pessoal até, mas me parece que a gente possa estender num certo nível. Acabava significando um pouco um ponto de resistência. Tanto é uma escrita mais acadêmica, que se faz na universidade, e que talvez não interessem esses jovens, ou alguns deles. Hoje eu estou na universidade, mas que há muitos anos atrás não me interessava tanto também o que estava sendo feito na universidade, quando eu era muito jovem. Me parecia que devia ter outro tipo de inspiração, etc. Como também, digamos, discrepar ou se diferenciar da crítica jornalística que decaiu muito no Brasil nos últimos anos, está muito fraca e todo mundo percebe isso. Então acho que o Jairo funciona um pouco como um padrão, não estaria nem num campo nem no outro. E ainda por cima, e ainda em complemento a isso, comprometido com o cinema experimental. Me parece que isso possa ser um elemento importante. Só em complemento, aí não sei, aí teria que ver se também isso tem para essa geração ou não. Para minha geração, uma coisa que eu até botei no texto, essa relação com o Jairo Ferreira também, a minha geração, quer dizer, a geração pensa o seguinte, o Alessandro, eu, o Paulo, a gente entrou na faculdade de cinema no mesmo ano, ou no ano anterior, ou no ano posterior, a chegada do poder do Collor. Quer dizer, uma situação de cinema zero, então tem tudo isso que o Alessandro relembrou bem, quer dizer, um cinema possível, que seria o cinema marginal, um cinema de resistência. E, além disso, eu, quando escrevi o texto, fiz um pouco um tour de força de memória, um momento extremamente medíocre do país. Muito medíocre. Então, o Jairo, digamos, era um contraponto a isso. Tão medíocre que o secretário de Cultura do país era um cidadão que era cineasta, que é cineasta, né? Não morreu ainda, chamado Ipojuca Pontes. Então o Jairo servia de contraponto, pelo menos a nós, ali, que queríamos fazer crítico, queríamos fazer cinema, etc. O Jairo servia de contraponto. Não sei se também, aí teria que ser investigado justamente, mas me parece uma coisa interessante de investigar, se o Jairo também, para esses críticos mais jovens, que militam na contracampo, na cinética, na paisagem, também serve de contraponto a um contexto cultural ou político mais geral. Mas teria que ser entrevistado, investigado nos próprios textos. Porque, de fato, a figura do Jairo, a trajetória dele, a escrita dele, os filmes dele, discrepam muito do que é o convencional. Inclusive, a própria atuação dele intelectual, muito livre, quer dizer, não ligado à universidade, mesmo ao jornalismo, ele não era propriamente jornalista profissional. Né? Tinha uma atuação aqui e ali na imprensa, etc. Durante algum tempo é que é mais profissional, mas durante muito tempo não. Escrevendo um pouco a convite, etc. Isso talvez seja essa extrema, digamos, liberdade, talvez chame a atenção dos jovens, não sei, teria que ser pesquisado, mas me parece importante, ao menos, ser investigado, nesse sentido que você perguntou. O prêmio, inclusive, é dado a um filme que as revistas consideram, o prêmio Jairo Ferreira, consideram um filme experimental de maior valor, né? Ele tem essa ligação com o experimental, o prêmio. Mas não tem mais o prêmio, né? Lá atrás. Pode falar. Eu vi no documentário, na parte da entrevista, de 30 minutos, que todo aquele material arquivado, muitos escritos do Luiz Ganzerla, do Bressani, todo aquele material
Uhum. filme O Tesouro, aí depois duas perguntas, Uhum. Uhum. desse material que vai Claro, claro. material, depois desse filme O Tesouro, você me fala o que aconteceu primeiro. Esse é um filme que eu acho que mencionaram uma vez de ser um filme do Rio Grande do Sul até, Eu te falo o que é. de limite do Rio Grande do Sul. Uhum. Uhum. Aí você me confirma comigo se Tá. se procede isso. Vou começar pela tua segunda, que é mais fácil. Não, ele está se referindo, na realidade, ao filme Tesouro Perdido, do Humberto Mauro. Tá, um filme mineiro, feito em Minas Gerais. Acho que só tem DVD, acho que até você encontra em DVD para ver. E ele, Jairo, considera um dos primeiros filmes experimentais brasileiros. Tem um outro filme mudo ao qual ele não fala no material editado, mas acho que ele fala no material integral e em textos também. A Itaré da Praia também. Ele considera também um filme pernambucano dos anos 20. Ele considera também um filme que seria um dos primeiros filmes experimentais brasileiros. Sem a força de limite, na opinião dele, Jairo Ferreira. Mas enfim, ele considera um conjunto de filmes experimentais ainda no período mudo do cinema brasileiro. Em relação à sua primeira questão, eu não sei se você tem até mais informações. Mas eu até perguntei do Paulo Sacramento, que é quem cuida da obra do Jairo. A gente perguntou ali como é que estavam essas coisas. Os últimos anos dele foram muito conturbados, então muita coisa ele se desfez, outras coisas ele deu para amigos. Me parece que alguma coisa ele deixou na Cinemateca Brasileira. Teria que ver com o Paulo se uma parte desse material ficou com o Paulo também. Eu não sei te dizer, mas eu sei que provavelmente boa parte desse material, principalmente foto, ele tinha um acervo fotográfico muito bacana, o Jairo. Infelizmente se perdeu a maior parte nessa coisa dele desses últimos anos. Ele tinha alguma dificuldade financeira, então ele vendia fotos e tal para as pessoas mais variadas, não é nem um bloco assim que foi só para uma pessoa. Então eu penso que a maior parte daquelas coisas se perdeu. Com certeza. Né? Eu acho que sim. Opa. Paulo Gregório. Eu estive na casa do Jairo nos últimos dias. Uhum. Eu, Paulo e tal. E ele ainda distribuiu os últimos livros, que ele não tinha mais nada. Eu acho que essas coisas estão com certeza perdidas. Perdidos. Quando eu vi o filme, eu na hora fiquei pensando nisso aqui, porque quando a gente chegou lá já não tinha absolutamente assim nada. O resto do chão, assim. Ele dormia praticamente numa cama no chão, assim. Não tinha... Isso que a gente vê no filme do Vampiro não existe nada. Livros, ele deu alguns pra mim, alguns pro Sacramento. Uhum. Os últimos que ele ainda tinha lá, mas dessas coisas não tinha nem vestígio, assim, uma coisa muito curiosa. Uhum. E essas coisas não sei nem se ele teria vendido, porque na realidade ele oferecia para todo mundo várias dessas coisas, mas as pessoas não se interessavam, por isso que achavam que isso, né, para as pessoas que ele oferecia, que eram as pessoas que moravam lá naquela região do Glicério, essas críticas não valiam nada. O que eles estavam mais interessados era na luminária, no botijão de gás, no fogão, né? Isso aí provavelmente foi pro, não sei se foi pro lixo, mas quando a gente chegou lá já não tinha mais nada. O Paulo pode até atestar. Confirmar isso. De fato não tinha mais nada. Infelizmente. Um outro livro, Muita coisa se perdeu. até guarda-chuva ele chegou a oferecer para nós. Né? Ele falou, já, se eu precisar, se chover, eu falei, não, acho que não. Tô precisando, né? Aí até o guarda-chuva ele... Aí, mas a gente deixou, ele deve ter vendido para outra pessoa o guarda-chuva. Mas, né? Cópia daquela famosa carta que o Glauber fez, eu vi ele leiloando aqui, nesse cinema. Quem quer, né? Aqui nesse... Eu lembro, aqui no próprio Centro Cultural Banco do Brasil chegou a vir nos debates, inclusive quando estava o Bernadette, na época Da mostra. da mostra, que teve a mostra marginal, e ele organizou. já estava algumas coisas aqui naquela época. Mas assim, a gente foi lá, na última semana, 2 semanas antes dele morrer, já não tinha absolutamente nada, mas isso é testemunho ocular, assim. Então eu acho que essa pergunta que sobrou, talvez o Paulo tenha uma ou outra coisa que ele deu para ele, mas acho que essas críticas, esses jornais é muito difícil. Não sei, teria que perguntar pro Paulo, mas eu acho muito difícil. O Paulo disse que não tá com ele, não. Então, eu tô falando que É. só se ele... Mas é muito difícil, porque quando a gente ia lá, não podia falar, não tem nada. Então aquilo é história, já o que está aparecendo na tela é história. Uma pena, né? Mas acho que tem nos arquivos, talvez, dos jornais onde essas críticas saíram e tal. Sim. E hoje tem muito na internet também, então acho que daria para... Que ele publicou,
enfim, há outras formas de você Exatamente. pesquisar. É porque aqui o que havia nesse material, pelo que eu lembro, assim, é que havia alguns roteiros de filmes marginais. O arquivo fotográfico também era muito rico, o arquivo fotográfico dele. Ele, como atuou na imprensa há muito tempo, então recebia muito. E o cinema brasileiro ele juntava por prazer também. Então era um arquivo fotográfico muito rico. Eu acho que a falta é maior, né? Mesmo do pornógrafo, ele falou que tinha lá o roteiro, né, com as marcações, fotos de cena. Né? Fotos de cena que Muita foto de ele cena. tirou em muitos filmes, né? Por favor. O movimento obviamente tem duas mãos, né? Como ele era agente também disso, quer dizer, ele tinha participando do cineclube, a própria relação com ele começa como um crítico, na verdade ele vai para o Chimbum. Bem, primeiro assim lá no cineclube, ele já teve contato com o Gustavo Down, né? Com o Rogério, o Trevisan, depois com a turma lá da Escola São Luís, quer dizer, ele é alguém interessado nesse cinema e sabia que o nicho dele aqui era aquele, né? Tanto que quando ele começa no Chimbum, que é quando ele vira articulador, né, meio porta-voz, né, ele é convidado, né, pelo Parolini, Orlando Parolini, quer dizer, ele tinha lá os conhecimentos dele e tal, que é dentro de um certo campo cultural, e as pessoas viam nele alguém que possível também para desenvolver isso, né. Então, acho que é uma via de mão dupla, na verdade. Né? Claro, ele queria participar, mas era um movimento que agregava. Né? E é interessante que na crítica dele tenta manifestar um pouco essa abertura, né? Para agregar. Né? No mesmo modo em que ele se sentia, se colocava para participar, né? Incluindo essas pessoas, as pessoas também querem participar, quer dizer, é uma via de mão dupla, né? Mas tem isso, obviamente, tem essa relação de criar pertencimento, né? Que a identidade, né, mesmo, né? Em qualquer situação, ela parte de uma ideia de pertencimento, né? Ou contraposição ou identificação direta, né? Isso em qualquer circunstância, né? Então acho que no caso dele também tem isso, né? Criar identidade, né? Que grupo que é esse que nós estamos lidando, né? E eu quero participar também, né? Acho que o esforço dele também, até se pensar, o esforço de criar uma identidade está nesse sentido, quer dizer, que condições que nós temos para juntar esse pessoal todo, né? E eu participar também, obviamente, né? Mas acho que tem esse movimento de mão dupla, na verdade. Ele não fez filmes na época, né? No fim dos anos 60 e bem início dos anos 60, mas ele fazia parte daquele grupo, tanto que ele escreveu alguns filmes, e fez diversas funções, assim. Depois fez os filmes dele, né? Mesmo Via Sacra, né? Que é um filme que é para ser o estopim, né? Se existisse para a data e tal. Seria o estopim dentro do que é o cinema marginal, né? 66, né? Que é o quê? Orlando Parolini e tal. Mas também tem uma relação com aquele grupo de filme japonês também, que pesquisava. Quer dizer, é uma construção de identidade, né? Complexa, mas é um jogo, na verdade, né? Um campo político, um campo, né? Um campo de inclusão, né? Acho que o campo de inclusão está dentro esse posicionamento dele tanto que ele se coloca aqui no livro enquanto crítico, né? Ele fala só de pessoas que fazem filmes. E a parte que ele fala dele enquanto crítico. E para ele era inseparável a vida dele, as críticas, os filmes. Tem um texto no catálogo que ele fala do... Acho que é o texto do cinema e Seu Desejo, que ele tá falando do Império do Desejo. E aí ele fala... Ele começa a citar os pontos... Tipo, os pontos cardeais do cinema experimental brasileiro. E aí no último ele coloca o Vampiro da Cinemateca. É uma inclusão, a necessidade de, né, se colocar, marcar. Que é o que ele faz depois nesse livro. Quer dizer, no segundo volume ele já se coloca como cineasta. Ele já fala dos filmes, do longa. Jairo Ferreira, né?
síntese Nesse aqui era ideogâmica. Shimbun, né? É Shimbun, existência crítica. Quer dizer, ele já se incorpora do movimento, né? Quer dizer, ele já está dentro daquela sintonia existencial. Quer dizer, ele já se coloca dentro de um grupo. Tem um pertencimento, tem uma identidade, tem uma troca. Tá? É porque a história passa e muda, né? Então, os leitores são... Acho que o Rubens... Juntando essa questão do grupo, pertencimento e a questão anterior, que ele foi dispersando, vocês que andaram levantando o material dele, ninguém fez um grão, ninguém fez um levantamento mais sistemático do que eu quero pensar dessa produção, ou eventualmente algum lugar mais conhecido, mas o Arthur falou de uma Metacinema. Aqui... por exemplo, não conheço, eu queria que você falasse um pouco desse Tá. E eu queria lembrar que essa ideia de pertencimento, inclusive, para saber até que outras iniciativas mais independentes, eventualmente, Uhum. que ele tenha participado, Uhum. porque a revista Cinegrafia, né, que não foi citada, ele Também. de fato foi um dos, um dos organizadores. Criadores. Mas porque junto com o Inácio, junto com Carlão. o Carlão. o Zé Mário Ortiz Uhum. e o Éder Mazin. Uhum. Uhum. Eles eram um grupo de amigos que aproveitaram que o Zé Mário era estudante em São Carlos e fizeram uma revista cinegrafia que saiu só no início dos anos 70. Eu acho que ali teria talvez uma coisa mais grupal, uma iniciativa, que não era ele só como Uhum. mídico. Então eu queria que vocês me dissessem o que vocês sabem a respeito do conjunto Da produção Se dele. foi só esses momentos ou se é uma Não. coisa por se fazer ainda. Eu Ele não guardava, provavelmente. acho que guardou até certo ele momento. guardava, mas depois se desfez. Guardava, ele era bem cuidadoso. Nos últimos anos é que a coisa se complicou. Eu não tenho esse levantamento, Rubens, embora eu saiba tenho anotado isso, uma série de lugares que ele contribuiu pontualmente. Né? O próprio jornal Estado de São Paulo, o Jornal da Tarde, ele contribuiu, até com alguma regularidade, no final dos anos 80, principalmente o Jornal da Tarde, mais do que o Estado. Tem essas revistas de circulação breve, algumas brevíssimas. O Cinegrafia foi uma revista que... Cinegrafia não, Metacinema foi uma revista que ele mesmo organizou. É bem simples, a Cinemateca tem exemplar dessa Metacinema. Só saiu um número, né? Não, ele chegou a fazer um segundo, Mas não porque ficou assim, pronto. ele ficou. Ficou? Ah, foi. Tá lá na Cinemateca Meta- 74. 74. Se o segundo número, eu acho que seria de 77. Ele terminou de fazer o Vampiro da Cinemateca e fez o roteiro do filme, em cima do filme, né? Ah, olha só, não tinha Ele fez edição. a coisa inversa. E a segunda edição dessa revista era isso. Inclusive tá lá na Cinemateca, para quem quiser pesquisar. Metacinema. Foi depois da Cinegrafia. Ele colaborou em alguns números, não sei se você lembra, de uma revista daquele crítico de arte, Jacob Klintowitz, a Arts. Ele colaborou em alguns números no final dos anos 80, início dos anos 90, nessa revista. Revistas da Boca também. Isso. Yvonne Smith, isso. Revistas da Boca, Filme Festa. Sim, Festa. Tem textos dele. O Cine Imaginário, que hoje Cine Imaginário. é um órgão que está um pouco esquecido dos anos 80, mas que teve 50, 60 números do Cine Imaginário. Ele contribuiu com críticas em alguns números do Cine Imaginário. Ele fez umas 15. Tem bastante. Lampião da Esquina, que era um jornal de militância gay. O primeiro, eu acho, do Brasil dos anos 70. Tem textos dele. Tem a contribuição dele na Contracampo, aí já na fase, Trevisan. né, não mais papel virtual que ele levantou. Então tem uma contribuição Aqui dele na Contracampo. tem bastante coisa de diversas revistas e jornais que ele escreveu. O texto que abre é o da Cinegrafia. O texto dele para Cinegrafia. Bibliografia, que é sempre mais fácil, porque livro sempre se publica menos, né? Tem um texto dele que é muito bonito, que está naquele livro O Cinema Segundo a Crítica Paulista, que o Que abre Capuzzo o seu organizou. livro também, né? Que abre o livro do Do Alessandro. Alessandro, isso. Esse texto, enfim. Tem um texto dele para aí um texto mais de compilação, que eu lembro que eu achei também,
uma história do cinema publicado pela editora Salvati nos anos 80. Aí tem um texto dele sobre a história do cinema para essa enciclopédia. Que é uma coisa de quase que acesso juvenil, assim. Me pareceu pelo tipo de publicação cheia de foto, o tipo de armação das fotos e tal, uma coisa mais para jovens, assim. Em muitas revistas que ele escreveu uma coisa só. Que escreveu só um texto. Raul, você lembra o nome? Tem Cisco, revista Cisco. Ah, tá, anos 80. Jornal da Tela. Lampião da Esquina. Filme. Agora mais mesmo foi Chimbum, Folha, Estado, depois Cine Imaginário, Jornal da Tarde. E a última coisa, que isso eu não sei quem preserva, talvez o Paulo tenha, ele nos últimos anos, ele, gozado porque já em pleno anos 2000, né, ele fazia um jornal dele, fanzine, um fanzine num papel, assim, e vendia aquilo ali na Rua Augusta, ali no Unibanco, no Espaço Unibanco. Você tem alguns, então você tem que preservar isso. São únicos, né? São únicos. Escrito à mão, né? Verdade. E o filme é todo centrado em cima do Sérgio Ingles, que era o ator principal. O filme é quase todo feito em cima dele, e os Biafra e o Ingles estavam brigados, não se falavam, e o Jairo era que fazia meio de campo ponte na filmagem. E também uma outra coisa que ele, nos últimos anos, ele foi programador de cinema do Centro Cultural São Paulo. E eu acho que isso daí não foi ainda. A gente não sabe que tipo de programação foi que linha que ele seguiu. conseguiu ter alguma linha lá. Ele trabalhava junto com o plástico de Sócrates Júnior. Ele teve além dessa atividade de programador, só pra gente lembrar outras atividades dele, a atividade dele como palestrante, dando cursos independentes. Curso foi de Super 8, Super né? 8. Foi muito intensa essa atividade também. Não era assim o tempo todo, mas é uma atividade que ele teve ao longo quase toda a atividade profissional dele. Né? Você está falando isso daí, ele iria nessa fase virada dos anos 90 para 2000, ele iria dar várias palestras na prefeitura. Não sei se você lembra, Felipe. E aí ele tinha um problema porque não declarava imposto de renda. A prefeitura exigia que você tinha que estar com a sua situação toda regular. Ele não tinha CPF direito, porque quando não declara imposto de renda há vários anos, né, CPF tinha CPF. E aí, pela burocracia, a prefeitura ia perder acho que umas 10 palestras, um negócio assim, que ele ia dar em vários esses centros culturais, né, que tinha na Viriato Correia, lá tem na Cena Madureira, enfim. E ele veio reclamar com a gente, mas vocês não tem como arrumar um CPF. Um CPF é ótimo. Você que tem que fazer, mas não dá pra gente arrumar uma nossa pra você levar, né? E ele ficava desesperado. Assim, a gente vai tentar, a gente até tentou ainda resolver pra regularizar a situação, mas tava muito difícil. Tava muito difícil, era um monte de irregularidade, a gente desistiu. Mas essa atividade palestrante ele teve bem intensa, assim, uma época. Mas nesse caso, especificamente, era mais difícil porque existia. Sim, já estava. Burocracia, assim, foi bem interessante. Acho que o último esquema regular mesmo foi no Centro Cultural, né? Programador lá do Centro Cultural. Foi aí no começo dos 90, né? Ele tinha essa atividade, né? Eu acho que só para comentar também essa questão que o levantou, né? Desse pertencimento, ainda é uma coisa, acho que dá muito pano ainda para a manga, né? Porque isso vai até começar a conectar com quem está trabalhando, com quem ele está relacionado, e a produção crítica dele, essas mudanças, né? Você vai desde a própria relação, né, com o Paulo Gregório, aquela geração toda, né, que eles fizeram. Quer dizer, essas mudanças todas, dessas conexões de vivência e produção crítica, são conexões que para ele é muito forte e estavam lá. Acho que foi a última, né, relação mais próxima, e você tem lá as primeiras do cineclube,
Boom, né, da Folha, teve dessas revistas eróticas que ele escrevia um outro artigo, quer dizer, o que ele estava querendo, onde ele estava querendo se situar ali? Qual que era o público que ele estava querendo dizer? Eu acho que aqui tem uma coisa interessante isso que ele está falando. É porque é o contrário, né, digamos, de não só no meio do cinema, mas as pessoas que pertencem a determinados grupos, geralmente elas vivem, quer dizer, nascem, vivem e morrem dentro desses grupos e acabou. É raro você ter pessoas como o Jairo mesmo, que conseguiu ir transpondo barreiras geracionais, enfim, de idade mesmo, quer dizer, né, a gente não, se a gente vê vários cineastas assim, esse cinema novo, dificilmente eles tinham essa noção, digamos, extra cinema novo para se agregar a outras pessoas. Hoje tem um pouco mais isso, de certa parte, se a gente pensar do Walter Salles em relação ao Eduardo Coutinho, existem algumas relações, mas é raro, assim, é muito raro, porque geralmente a pessoa fica muito, eu não sei explicar o que é, né, mas o Jairo, nesse caso, ele tinha essa necessidade, talvez, não sei de que ordem seria essa necessidade, mas ele ia alternando e pulando, né? Claro, sempre convivia com o Carlão, convivia com o Calasso, com as pessoas, mas ele ia ampliando esse espectro, digamos, de pertencimento, se é que a gente pode dizer, né? Eu acho que eu sinto muito nessa coisa, né? Quer dizer, como... Então, acho que são várias fases onde ele foi expandindo, né? Não sei se por interesses, por questões pessoais, por alguma coisa. Mesmo na época do o Pupo, né, que estava organizando, o Eugênio Pupo, que estava organizando a mostra de cinema marginal aqui no CCBB, aí ele também ampliou um pouco, foi entrando na geração que estava ligada ao Pupo também, que era pós-nossa, né, na realidade, se a gente pensar. Então aí era um momento onde ele já estava até... permitia. Né, então ele já estava deixando a gente, não de lado, mas ele já estava superando essa própria relação com o pessoal da Paraíso e tal, para ir nesse pessoal que estava agregado ao Pupo, que já era de uma outra geração, né? Acho que o próprio Pupo, né, é de uma outra... Não sei, eu vejo muito por aí também. Que acho que é característica... Né? Isso, exatamente. É difícil, né, você ter alguém que faça isso, assim, naturalmente, por assim dizer. Não sei, pelo menos essa é a minha visão. Mas estou tendo uma linha de continuidade, que é gozado. Mantive uma linha de continuidade. Isso que é gozado. Isso exatamente. Eu tentei divulgar não sei o quê, e eu estava perguntando para ele, encontrei, como é que eu faço para divulgar essa informação? Eu estava chegando no Brasil, eu tinha morado muito tempo fora. E ele falou, não, você tem que ligar na Folha. Lá na Folha, eu falei, bom, mas quem tem? Olha lá, tá vendo? Mas é isso. Nossa, a ideia, né? Qual que era a doença dele? A doença dele qual era? Não, ele teve AIDS, né? Mas ele morreu, ele se matou, ele não morreu em decorrência direta da AIDS. Teve um problema de alcoolismo também, acho que nos últimos anos muito acentuado. Mas acho que isso é tudo pontual. Acho que a doença talvez seja a dor da existência, que não é fácil mesmo. Nós todos padecemos essa, com consciência maior ou menor, mas acho que é a mesma que nós todos. Acho que no Cinemateca, que estava aqui na sessão, tem um momento emblemático sobre isso, né, que diz lá, a 5 quilômetros São Paulo. Prepare os seus pulmões e os seus nervos. Isso é um vídeo de 77, né? Imagina hoje, né? Nesse sentido é até muito profético, né? Se a gente pensar. Muito louco. Eu acho que não posso dizer qual era a doença dele pelos olhos da zoologia chinesa. Eu acabei de saber que ele nasceu em 45. Sim. As pessoas que nascem em 45 são do signo de Galo, e a missão do Galo é acordar os outros cedo. Só que ninguém gosta de acordar cedo, quer dizer, antes da hora de querer ser acordado, né? Por exemplo, esse aviso aí, a 5 quilômetros de São Paulo, prepare os pulmões e os nervos. É muito atual isso, naquela época ele já estava acordando.
Então, essas pessoas, geralmente, quando não tem consciência disso, porque imagina, você já explica pro filho, ó, você vai enxergar antes, mas tem um jeitinho de falar, e ele não devia ser chinês, então ele soltava os bichos ali e foi excluído pelo sistema. Imagina, com essa genialidade toda, terminar nessas circunstâncias, né? Acho que a doença dele era o destino mesmo. Então, talvez ele soubesse. Ele era muito místico. Ele gostava muito da sua explicação. Ele ia mais. Ele era bastante místico. Ele era amigo ele gostava do Raul Seixas. Sim. Raul. Estou dizendo, o Paulo Coelho está capitalizando agora. Ele diz isso, né? Não sei o quê. Ele diz isso. Enfim. Ele era um guerreiro de resistência e uma pessoa extremamente generosa. Uhum. Essa coisa da amizade era que ele ficava amigo da pessoa na hora. Ele era de uma grande generosidade. Eu só queria fazer uma menção. Claro. Que ele era dos anos 60, da geração dos anos 60, ele foi acompanhando os anos 70, os anos 80, 90, chegar nos 2000 e escrevendo a Contracampo, que era uma geração já, né? Ele vai se renovando, né? De década em década. Eu acho que, para mim, o que eu sinto, assim, que os textos que eu li dele, é que ele quer continuar mantendo aquela paixão, né, acesa até o fim, né? Então ele vai se renovando, vai acompanhando as novas gerações. No próprio cinema de invenção ele fala que tanto o cinema brasileiro quanto as cinematografias ao redor do mundo, quanto o cinema americano da época, ele fala de Star Wars até no cinema de invenção. Eu assisto tudo que aparece, ele vai acompanhando, né? Então ele não fica parado no tempo, talvez por essa necessidade de sempre estar procurando alguém ou um grupo que mantenha aquela paixão acesa, aquela coisa que está com ele viva, né? Porque geralmente um grupo pode se saturar, aquelas pessoas daquele grupo podem brigar, e em algumas pessoas gera uma decepção muito grande, né? Quando a gente às vezes olha para trás, assim, tal fase da minha vida eu tive um determinado grupo de pessoas que hoje já não é, mas esse grupo já não existe mais. Então ele procurava, eu senti isso em alguns textos dele, se renovar assim, né? Mantendo a escrita dele e acompanhando sempre que vinha de moderno e destacando, né? Tanto que no próprio livro ele destaca algumas produções mais recentes. Sim. Era isso que eu queria dizer. Obrigado aí por ter me ouvido. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ele também teve uma... Eu queria que vocês falassem sobre o Parolini, Orlando Parolini, as críticas dele de cinema, que ele escreveu no Shimbun, sobre o cinema japonês. Queria saber se é fácil de achar, né? As poesias dele, não sei se ele publicou. Não. A relação dele com o Jairo também, eu ouvi a sacra, né? Que ele picotou tudo. Vocês falassem. O Parolin é uma dessas figuras geracionais muito importante para a cultura em São Paulo, mas particularmente para essa geração de artistas, de intelectuais que se formam em meados dos anos 60 aqui em São Paulo. E você vai achar em textos biográficos, em entrevistas, sempre menção a ele, né? Tanto, se você pega Carlos Reichenbach, que vai estar aqui semana que vem, o próprio Inácio Araújo, o Jairo, enfim, toda essa geração, poetas como Piva também, sempre vão mencionar, né, essa figura do Parolini, que o acesso que a gente tem às coisas, ele já faleceu, né, o Parolini há um bom tempo, na verdade, ele faleceu em 90, eu acho, ou 91. Mas o acesso que nós temos, infelizmente, à produção dele é muito pequeno, porque ele não queria publicar nada. Ele tinha uma posição existencial de não querer publicar suas próprias poesias. Segundo o Carlão, falei com ele agora em janeiro, ele disse que isso é um mito. É um mito isso? Que o Parolini queria, mas não tinha editor. Não conseguia? Agora que tem editor, a família dele não quer deixar porque quer que ele continue mito.
Ele compilou tudo que ele fez em um livro muito grande, segundo o Carlão, deixou com ele. Com o Carlão. É. Então você E o Carlão retornar isso com o Carlão. Hein? deu isso pro cara da editora... O Sérgio Conde, que editora que é? Azougue, é. O livro tá com esse cara e ele quer editar. Que tem os poemas dele. Poesias, texto autobiográfico, crítica de cinema, é como se fosse um inventário assim dele que ele fez antes de Agora, morrer. o que está mais pro público do Parolini é interessante porque é uma atividade, digamos, marginal dele. É de ator cinematográfico. Dos filmes do Carlão, né? Exato, porque tem diversos filmes do Carlão que ele aparece, inclusive como um dos atores principais de alguns dos filmes. Nos filmes do Jairo ele aparece também, aí não como ator, né, mas recitando poemas. Tem um filme do Carlão que é lindíssimo, que é um curta, O Sangue Corsário, que ele, o Parolini, aparece recitando também. Que o Jairo fez o roteiro, né, com o Carlão. Exato. O filme Exatamente. Ele em cima de um carro recita um poema. Esse mesmo poema do vampiro da Cinemateca, que é A Perdição. É o mesmo. Então, eu gosto porque a gente tem um acesso à imagem do Parolini, até que em alguns lugares você tem acesso à imagem dele graças aos filmes, etc. A produção cinematográfica a de crítica, que eu saiba, foi no Chimbum, basicamente. Se você for até o São Paulo Chimbum, eles são abertos. Você pode chegar lá, pesquisar e... Ele começou, antes do Chimbum, ele participou de um livro... Cinema japonês. O cinema japonês. Da Cinemateca? O filme japonês. Da Cinemateca? Era do GEF, que era o grupo de estudos fílmicos. Tá. Ele tem uns artigos dele lá. Foi onde o Jairo e ele ficaram amigos. E acho que ele foi o primeiro crítico do Brasil a escrever só sobre filme japonês, assim mesmo. Porque ele não escrevia sobre filme brasileiro, nada. Só filme japonês. Nesse grupo eles tinham realmente uma fixação. E ele tinha uma grande paixão pela cultura oriental, essas coisas. Era um grupo lá. E ali ele participou, porque esse grupo de estudos fílmicos, eles chegaram a fazer acho que 3 ou 4 curtas em 16mm. Talvez ali, porque eu tentei buscar, porque isso tem referência no livro só, o filme japonês. Mas depois eu não achei referência desses filmes em lugar nenhum, mas parece que aparentemente iam ficar prontos. Aí, obviamente, como um grupo era muito pequeno, talvez ele tenha participado em algum deles, como roteirista, como em alguma função. Mas existem esses filmes ainda? Eu não... Em uma época, quando eu vi o livro, né, esse filme japonês, tem lá as referências dos filmes, né, que eles estavam prontos, alguns estavam prontos, alguns ficaram no final do ano, daquele ano. Mas eu não achei mais nada assim, sobre eles, né? Mas eventualmente, sim, eles ficaram prontos, assim, tinha alguns prontos, eram 4, 5, e talvez ele tenha participado, né? Porque é um grupo de 6 críticos, 5 ou 6 críticos, né? Então, em algum momento, talvez tenha sido um pouco a própria iniciação dele na parte técnica, né? Esse aprendizado, né? Porque eles tinham também dentro desse movimento de escrever sobre filme, estudavam o filme, escrever e queriam fazer filmes, né? Compraram lá uma 16mm. Você tem que perguntar pro Carlão se esses filmes estão, porque ele já estava mais ou menos amigo, né? Mas aí em 66 que o Parolini tem essa ideia de fazer um filme via sacra e chama o Jairo para ajudar. E aí o Jairo foi até a escola São Luís procurar algum fotógrafo, porque acho que eles não tinham relação ainda com gente da prática de cinemas. E aí achou lá o Carlão, né? E ele que fez a foto do filme em 16mm com uma câmera que era dele mesmo. Uma câmera daquelas, como chama? Aquelas... De corda, Bolex? Bolex. E ele fala que esse filme seria o primeiro filme subterrâneo, underground, feito no Brasil, assim. Que tinha cenas de transgressão, orgia. O Parolini era também o ator principal do filme, era uma espécie de Cristo que andava pela cidade. Eles têm algumas fotos só, né? Tem as fotos, tem aqui. Tem. Até que colocou aqui, tem, né? Na crítica do Chimbum, que o Jairo fala dele, tem aí a foto. As fotos de cena, né? Ele de Jesus, de uma faixa. Ali na escadaria ali. Então, aí, em 68, parece que ele desistiu de ser o poeta beat, o primeiro beat brasileiro, enfim, essas coisas. Cortou o cabelo, arranjou emprego
E ficou com paranoia depois do AI-5 que alguém poderia achar que aquele filme que o Jairo gostava tanto e queria terminar e tal. E picotou tudo, negativo e o copião. E o Jairo ficou louco com ele. E era toda a geração de poetas lá que frequentava ali a Galeria Metrópole, né? Toda aquela geração Ele do vendia, Piva, ele né? vendia o que ele escrevia na rua, né? Essas coisas que fazem. E o Carlão diz que enquanto ele, o Jairo, essa turma, eles eram subversivos, o Parolini era transgressivo. Assim, que ele era outra coisa. E que ele realmente influenciou muito ele, o Jairo e toda essa geração. Um filme que eu talvez muitos já tenham visto, mas não creio que todos. Um filme que está na mostra e que é uma visão poética sobre toda essa geração é um filme do próprio Reichenbach, é um filme lindíssimo, que é o Alma Corsária, que já é um filme dos anos 90, não é? Mas é uma visão do Reichenbach sobre a trajetória desse grupo. É claro que não é um documentário, é uma poética, né? Mas a trajetória desse grupo ao longo, desde os anos 60 até o final dos anos 80. É bem interessante esse filme. Quem não assistiu, se puder ver ou Tanto rever, que nessa mostra eu queria passar o Lilian M, queria passar os filmes que o Jairo tinha escrito, né? E o Carlão falou, não, Alma Corsária, só pode passar Alma Corsária. Se não passar Alma Corsária, não passa outra. Assim. Porque eu fiz esse filme pro Jairo, Parolini e tal. Tanto que ele filmou no prédio do Glicério que o Jairo morou. Que era lá o apartamento que eles frequentavam, né, nessa época, anos 60. Eu queria aproveitar aqui para o Alessandro falar um pouco do processo do livro que você organizou, as críticas do São Paulo Chambum, como é que foi né? E a partir disso, como não havia nada sobre essas críticas, mesmo na Cinemateca, né, eu fui... Na época eu já conheci o Jairo, né? Estou falando aí de 2002, 2003. Né? E aí, nessa época eu já conheci o Jairo e eu falei, pô, mas é no Chimbum? Onde é que é? Ah, vamos lá. Eu fui com ele lá no Chimbum. Um lugar assim, parado no tempo, né? Fantástico, né? A ideia de uma redação de jornal dos anos 50. Pessoas fumando, né? Com a máquina de escrever, é uma loucura. Né? Você entra, as pessoas nem olham. É incrível. E daí ele falou, não, mas procura aqui. Ele falou com um cara, né, com um senhor japonês antigo. Falou, não, o nome da rua é nome do editor da época, né? Do Mizumoto. E, bem, daí ele mais ou menos autorizou, né, eu pesquisar isso. Então, tem uma carta, né, que me custou alguns reais, né, na época. e enfim, mas eu fui lá pesquisar, né? Foi um trabalho realmente muito complicado, né? Porque, enfim, eu tinha a data, ele tinha me passado a data inicial, mais ou menos, em 66, né, até 73. Um número aproximado de críticas. Então eu comecei a pegar no começo de 1966. Aí quando é que aparece na página a crítica, porque o jornal se lê de trás para frente, né, dentro do modelo ocidental seria o que é de trás para frente. E a última página deles, que era a única escrita em português. E tinha crítica de cinema ali. Tanto que ele falava que era uma loucura, porque era o único jornal do mundo que colocava uma crítica de cinema na primeira página. Loucura. Realmente, você pegava o jornal, na primeira página, estava lá, cinema, né? Pô, que legal, né? E era a última, né? É a última, né? Só que você pegava o jornal assim. Aí foi, né? Teve que passar todas essas fases do Parolini, né? Que ele escreveu no começo de 66, até chegar naquele convida o Jairo, que ele começa a dividir a coluna. Uma coluna que divide, aí quando o Jairo começa a quinzenalmente colaborar e quando o Parolini sai e ele assume. Né? Então foi um processo de realmente conhecer, ver a periodicidade disso, que isso não estava sistematizado. Né? Semanal, começa semanal, depois quinzenal. Então fui conhecendo no próprio trabalho, né? E escaneando tudo, né? Porque eram jornais que estão no estado, não sei se chegou a ver alguma coisa, mas estavam no estado, estava dissolvendo, né? São aqueles livros enormes, né? Pegava aqueles livros
e fui escaneando. Levei um laptop, um scanner e fui O que escaneando. eu peguei foi o que você escaneou, né? Escaneado, é. Fui lá, ia todos, sabe? Mas você 3 escaneou vezes. tudo? Hã? Você escaneou Escaneei tudo? tudo. Inclusive, aproveitei e escaneei as coisas do Parolini, escaneei fotos, né? Então fui tem. escaneando muitas coisas, porque, velho, isso aqui está dissolvendo, né? Porque eles pegavam uma folha, ela quebrava na mão, né? Então eu colocava lá no scanner, resolvia aquilo e creio que talvez fosse uma das últimas chances, né, de ter contato com isso. Mas foi um trabalho de muitos meses, né? Indo lá direto para escanear e foi. Viu a totalidade das críticas dele no Shimbun ou no 80%, 90%? Não, o livro. Que você conseguiu compilar. Não, o livro é uma organização, ele tem poucos, né? Até comentando essa ideia. O livro é uma organização em torno dos 250 e poucos artigos. Né? Ele tem uma organização. Eu tentei montar um esquema que acompanhasse realmente essa ideia de uma trajetória crítica dele, né? Então ele tem desde momentos mais afinados com a perspectiva que era do editor do jornal, que era por quê? Porque tanto para o Lini como para ele, escrevendo sobre cinema japonês. Que o dono do jornal ele tinha uma sala de cinema que precisava de filmes japoneses, e aquela crítica de cinema, aquela coluna, era para divulgar os filmes daquele estúdio, o Nikatsu, para divulgar os filmes daquele estúdio. Depois eles foram conseguindo, pouco a pouco, diversificar. Então, dividiam a coluna, numa parte falavam do filme lançado pelo cinema, e depois colocava uma nota. Depois foi crescendo, metade da coluna, até ter uma liberdade total, que é uma liberdade que o próprio editor foi dando, né? Na medida que ele sistematicamente, periodicamente, falasse também de filmes japoneses, né? Que é uma coisa que vai durar até 68, 69, mais ou menos, né? Mas o livro mesmo é uma compilação. Eu tem uma leitura um pouco pessoal, a própria organização é uma leitura que eu faço da obra dele, né? Quer dizer, tem alguns momentos quando eu tento identificar de mudanças, né? De pontos de virada ali, mais ou menos de perspectivas, né? E as pessoas que trabalharam com ele também, porque não são só críticas até o livro não tem as críticas de outras pessoas que escreveram lá. Então tem críticas do Carlão, do Inácio. Porque o Jairo ia né? viajar para fazer foto de filmes ou ter a função, e aí ele emprestava a coluna pro Inácio, pro Carlão, O Bernardet escreveu, né? O Jean-Claude escreveu, o Márcio Souza. Vários, né? Desse grupo. Né? Então, até um pouco tem esse lado também, né? Não só dos textos do Jairo, propriamente, mas o que ele proporcionava, né? Essa ideia de grupo que ele tentava chamar para si. Entende? Porque também faz sentido. Ele às vezes anunciava, eu estou indo filmar Guerra dos Pelados, lá com o Silvio Tá, legal. Então, na próxima semana, eu vou chamar o Márcio Souza. Aí o Márcio Souza, o Inácio, o Carlão, eles iam compondo durante um mês lá, que ele ficava fora. E o livro também ecoa um pouco esse movimento, né? Que é de grupo, na verdade, né? Então é uma ideia de coletânea mesmo, realmente uma coletânea que tem algum sentido, obviamente, né? Tem umas pérolas fantásticas, né? E tem questão de edição, obviamente, né? Porque mesmo eu fiz uma organização X, daí fala, não, mas tem que ser um pouquinho menos aqui, né? Teve coisa censurada, que falava de pessoas que não podiam ser ditas porque eram parceiros, né? Mas, enfim, parceiros da edição, do editor. Mas enfim, tá lá na Cinemateca, eu deixei todos escaneados lá. Tem lá um CD com tudo do Shimbun que ele deixou lá. Dá. Então, pessoal, parece que o tempo tá curto. Então, alguém tem mais alguma questão? É impossível, né? Tem que falar tudo do Jairo, mas... Obrigado a todo mundo, obrigado Arthur, Alessandro.